Olá, meu irmão e minha irmã, novamente estamos aqui e com a graça de Deus teremos alguns minutos aqui muito edificantes, muito preciosos para a nossa espiritualidade. Quero ler com você parte do primeiro capítulo do livro de Jonas, livro do Antigo Testamento, livro do profeta Jonas, versículos 14 a 17, que dizem assim: Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós deste sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, penso que muitos de vocês que estão me ouvindo conhecem a história de Jonas. Diz o texto, no capítulo 1, no início do capítulo, que Deus disse para Jonas para ele se dispor e ir até a cidade de Nínive para ali pregar. Jonas, por questões pessoais, por resistência pessoal a Nínive, questões políticas e econômicas, a rivalidade de Nínive com Israel, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. É isso que o texto fala. Então ele vai, pega um barco, paga a sua passagem, embarca nesse barco e ele se dispõe a ir para uma outra extremidade, ir para Tarsis. Só que diz o texto que esse barco é surpreendido por uma revolta das forças naturais. Ele não consegue avançar. Os marinheiros ficam muito preocupados e tentam chegar à praia, não conseguem. Aí tiram sorte para poder saber por que está sobrevindo aquele mal contra eles, e a sorte acaba caindo sobre Jonas. A sorte ou o azar, do jeito que você quiser chamar aí, aponta para Jonas. E Jonas diz: é comigo, o problema é comigo, eu estou fugindo do meu Deus e é por isso que sobreveio todo esse mal. E os marinheiros se esforçam mais um pouco para tentar preservar a vida de Jonas, porque Jonas se oferece e diz: não, me joga na água que esse negócio acaba. Eles falam não, eles insistem mais um pouco, pelejam em prol da vida de Jonas, não querem sacrificá-lo, mas quando eles percebem que todo o esforço está sendo em vão, eles cedem e falam: olha, então nós vamos te lançar. E aí é o texto que nós lemos, eles clamam ao Senhor e falam: Senhor, nós não temos culpa disso, foi o Senhor mesmo que nos colocou nessa situação, e com relação ao sangue desse homem nós somos inocentes. E atiram Jonas ao mar. E diz o texto que assim que ele caiu na água, que ele foi lançado ao mar e caiu na água, o mar cessou a sua fúria. Mas um peixe, o Senhor, diz o texto também que o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, engolisse a Jonas. Irmãos, esse é um livro de imagens fortes e muitas pessoas têm até dificuldades com ele, porque você tem esse cenário no capítulo 1 de toda a natureza se submetendo a Deus, tem esse peixe, um grande peixe que aparece no final do capítulo 1 e que engole Jonas, e no capítulo 2 a gente vê que Jonas permanece vivo ali no ventre do peixe, e depois esse peixe vai cuspi-lo, vai entregá-lo na areia da praia. Aquilo que o barco não conseguiu fazer, o peixe o fará. E é uma imagem forte. Depois a gente vê Jonas ficando um período considerável, 3 dias dentro desse peixe. Depois a gente tem um relato de uma conversão em massa da cidade de Nínive. Veja, todas essas imagens para algumas pessoas são imagens que elas veem que são imagens difíceis de serem admitidas, Não querem olhar para o livro de Jonas como se fosse um livro histórico, que relatasse fatos ocorridos mesmos. Só que
Irmãos, não dá para a gente olhar para o livro de Jonas dessa forma. Primeiro porque não é assim que a Escritura olha. Todos os autores, quando se referem a Jonas, principalmente o Novo Testamento, se referem a Jonas como um livro histórico, principalmente o nosso Senhor Jesus. Inclusive ele faz uma relação muito clara sobre aquilo que aconteceu com Jonas e aquilo que aconteceria com ele. Ele diz, assim como Jonas ficou, né, tal período no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem também, né, morra e ressuscite. Ele faz essa comparação, né, também fique ali no ventre da terra, essa coisa toda. E é curioso quando a gente observa que a resistência que as pessoas têm com relação a esse livro, essencialmente ela é uma resistência só, mas que os argumentos sejam vários, né, ou sejam diversos, mas a essência da resistência é uma só, é a incredulidade, é a dificuldade de se admitir que Deus possa ter feito exatamente as coisas como elas estão descritas aqui. Agora, se cremos que Deus realmente é Deus como Ele se revelou na Escritura, e que Ele é aquele que criou todas as coisas da forma como o livro de Gênesis relata, os eventos ocorridos no livro de Jonas se tornam absolutamente tranquilos de serem aceitos. A questão então não são os detalhes do livro de Jonas, é o pressuposto da incredulidade. Então não há razão alguma para olharmos para esses fatos de outra forma que não sejam de fato uma narrativa histórica. Dito isso, eu queria ressaltar duas coisas que nós temos no livro de Jonas como um todo. É um livro que nos ensina muito sobre o Evangelho, porque é um livro que fala da soberania de Deus na salvação e também a soberania de Deus em todas as coisas. Nos fala da graça e da misericórdia de Deus alcançando os gentios, alcançando Nínive. Ou seja, um profeta de Israel sendo levado por Deus para anunciar a salvação até os estrangeiros. Mas eu quero que você hoje pense em duas coisas comigo, que são temas centrais desse livro e que tem muito a ver com esses versículos que nós lemos. Quando você olha para esse peixe, o que você vê nesse peixe? Como que você interpreta a presença desse peixe em toda essa narrativa? Esse peixe é um instrumento de juízo, é um instrumento de castigo, né? Jonas está sendo castigado, ficando ali engolido pelo peixe, é assim que você entende isso? Ou esse peixe é um instrumento da graça? E eu quero te convidar a olhar para esse peixe como instrumento da graça de Deus na vida de Jonas. Isso não é uma percepção pessoal minha, eu estou te convidando a ter um outro olhar diferente. Não, estou te convidando a olhar como as coisas são. Deus dispôs todas as forças da natureza para abraçarem aquele barco, sacudirem aquele barco, ao ponto dos próprios marinheiros entenderem que não teriam como resistir àquilo, que todo esforço seria infrutífero, e eles se rendem e lançam então Jonas ao mar. Jonas morreria afogado. E quando você lê o capítulo 2, que é a oração de Jonas, quando ele está no ventre do peixe, ele ora, mas ele também se lembra do que ele viveu antes de ser engolido pelo peixe. Ele chega a dizer, olha, as águas passaram, né? Eu me senti aqui tomado, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Ele relata essa experiência de ter se sentido tragado pelas águas e com risco de vida. O peixe, na verdade, foi um instrumento para preservar a vida de Jonas. Deus fez com que Jonas caísse naquelas águas. Mas no meio daquelas águas, Deus então o protegeu com o peixe. Agora pense comigo, estar dentro do ventre daquele peixe não era uma situação confortável, absolutamente. Mas era o instrumento que Deus estava usando para poupar a vida dele. E depois o reconduzir ao caminho do qual ele não deveria ter se desviado. Então o que eu quero que você avalie hoje na tua vida? Deus é soberano, meu irmão e minha irmã. E tudo aquilo que existe está debaixo do controle dele. E ele dispõe para a glória dele, para cumprir os propósitos dele na vida
do seu povo. Isso implica na minha vida e na tua vida. Então, a situação que você está passando hoje, e de repente você está se sentindo aí agasalhado, abraçado, como se estivesse num ventre de um grande peixe, né? No meio de um turbilhão de coisas acontecendo, você pode estar se sentindo aí engolido por um grande peixe. Talvez até essa situação imposta pela quarentena do coronavírus pode estar te forçando a viver experiências aí na tua vida, te obrigando a ter um convívio mais intenso com os teus familiares que você não tinha antes, te obrigando a ter que enfrentar deficiências pessoais, a ter que lutar com questões de autodisciplina para você dar conta de determinadas questões. Eu não sei qual é o teu contexto existencial exatamente, mas eu quero que você pense nele e que você olhe para as situações que você está passando, reconhecendo a soberania de Deus na tua vida e reconhecendo que mesmo que seja algo desconfortável, Deus continua sendo o Deus da tua vida, aquele que está te conduzindo, e que Ele vai usar essa situação, por mais desconfortável que ela seja, para produzir alguma virtude, algum bem espiritual na tua vida, que tem a ver com te recolocar no caminho, com fazer com que você ande no caminho dele conforme Ele quer que você ande. Então que você pense nisso, reflita nisso, peça a Deus para que te ajude a entender as dificuldades que você está passando e como que elas devem ser apreendidas pela tua alma, pelo teu coração, quais as lições que você deve aprender, para que você então, ao ser cuspido por esse peixe, ao sair do ventre dessa situação desconfortável onde você está, que você caminhe como Jonas caminhou para Nínive, que você caminhe então nos caminhos que o Senhor quer, que você viva a vida do jeito que Ele quer e viva para a glória dele. Tire agora um tempo para poder orar após você ouvir essa pequena mensagem devocional. Ore ao Senhor, peça que o Senhor te ajude a fazer uma leitura adequada da tua vida, a confiar na soberania dele e a confiar que ele está trabalhando na tua vida e que ele usa cada momento, cada situação para a glória do nome dele. E após você orar, você ter esse tempo de reflexão, eu te sugiro que você procure aí no YouTube a música do Estênio Marços, chamado Passageiro Acidental, que é uma música que fala justamente sobre Jonas. Eu tenho certeza que vai ser edificante para a tua alma. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e que te dê uma alma sensível para ouvir a voz dele e para se deixar guiar por ele e para a glória dele. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus.